para não perder. Aqui. Pronto, foi. Então, bom dia, pessoal. 6h30, vamos começar o nosso encontro de hoje, tá? A gente vai continuar aquela análise que nós fizemos nas duas últimas aulas, né? Que é sobre os indicadores da GRI, né? Que é o principal modelo de reporte para a sustentabilidade, né? E a gente quer apresentar o seguinte, porque, né, as empresas elas têm uma demanda grande pelas informações, né? A gente tem os investidores, as assets, que mandam diversos pedidos, planilhas sobre as informações ESG. E, na verdade, muitas informações já estão nos relatórios anuais que são divulgados, né? Mas geralmente tem uma crítica que não tem um padrão, né? Mas de novo, se você olha mas as normas da GRI, ou seja, se as empresas seguem as normas da GRI, você vai ver que tem um padrão sim. De repente, cada empresa, mas ela apresenta os indicadores em um lugar diferente do seu relatório, ou numa diagramação diferente, mas a informação está de fato ali, né? Então, se você quer buscar informação mas só que nos relatórios das empresas, é você saber quais são os indicadores da GRI, qual é o númerozinho ao que ele se refere e fazer a busca, tá? Então, essa semana, a gente que estava tendo um encontro, né, mais SG, e quem é do grupo, né, falando, né, que, na verdade, as pessoas é que têm dificuldade de entender a informação, não que ela não esteja lá. Tá? Então, eu acho que o papel de quem é da área de sustentabilidade é fomentar o conhecimento. Tá? Então, por isso que a gente tem trazido esse tema. Né? A gente hoje vai continuar com a parte social e depois a gente fecha com a parte de governança. Tá? Eu vou aqui compartilhar com vocês a tela. Só um segundo. Vocês estão vendo? Sim, Rê. Peraí que eu vou tentar dar o... Vamos lá, então, gente. Então, as normas GRI, a gente está falando sobre os tópicos sociais, tá? De novo, a gente tem aquela listinha dos principais indicadores demandados e com a nossa análise a gente quer encontrar o que está sendo apresentado aqui sob o aspecto social. Então, a gente já falou também sobre isso, a gente está usando como base as normas da GRI, né? Eu trouxe aqui hoje, que eu acho que foi na semana passada que comentaram lá no Telegram que sobre a utilização dos relatórios GRI, né, como padrão. Então, mas isso é um estudo super recente, né, e que ele traz o seguinte, que aqui o N100 são as 100 maiores empresas por receita, tá? Numa amostra de 5.200 empresas, e o G250 são as 250 maiores empresas, tá? São 2 grupos. E aqui mostra, ó, quantas utilizam o padrão GRI, tá? Aqui no outros tem SASB, por exemplo, tá? Mas você vê que o principal ainda é GRI, tá? É o principal reporte utilizado no mundo, tá? Então, por isso que a gente está tratando dele aqui, tá? Então, a gente na semana passada também falou sobre
a asseguração, né, que inclusive sido exigida pela CVM, tá? Para quem faz relato integrado, que é o que a maioria das empresas quer fazer, né? Eu acho que as empresas têm buscado esse caminho, então, se a empresa quer divulgar que ela faz relato integrado, ela vai ter que ser assegurada, né? Aqui é um filão de trabalho, né, para as auditorias, tá? Depois, se vocês acharem que vale a pena, a gente pode ter uma aula só falando sobre isso, a gente discutindo tudo que é solicitado pela auditoria, com mais detalhe, tá? Então, de novo, a gente está olhando nessas aulas os tópicos sociais. Semana passada, a gente parou no GRI 410. Não, 410? Não, gente, estou mentindo. 403, que é o de saúde e segurança, tá? A gente está usando como exemplos ou o relatório da Gerdau, que foi o melhor relatório anual 2019, ou o da Natura, tá? Que tem uma grande tradição também no tema, certo? E aí, só ressaltando que os dois últimos aqui, que eles não estão no tópico social, eles vão estar lá nos tópicos sobre governança, porque falam sobre engajamento, tá? Eles estão relacionados a engajamento com os stakeholders, tá? Então, aqui, seguindo da semana passada, a gente vai falar sobre os indicadores de saúde e segurança, que são os do grupo 403, tá? Então, vamos entrar em cada um, tá? 403.1, ele é um indicador qualitativo, onde a empresa descreve como ela faz a gestão das suas questões de saúde e segurança do trabalho, tá? Lembrando que todos esses indicadores do grupo de saúde e segurança, você presta informação para os seus empregados e para os que não são empregados, mas que trabalham dentro ali daquele local, ou seja, são os terceirizados, tá? Então, todas as empresas prestam contas aqui das práticas que são para empregados e para terceirizados. Geralmente, todas reportam que é uma prática única, certo? Acho que não tem empresa que faça a distinção, né? Quanto mais aos aspectos de saúde e segurança, tá? Então, no 403.1, a gente fala sobre sistema de gestão, quais são as práticas, tá? 403.2 também é um indicador qualitativo, onde você vai apresentar como você identifica os riscos, né? Como você sabe que tais aspectos, né, tais procedimentos, eles representam riscos, perigos, né, referentes a você ter um acidente, tá? Por exemplo, né? Então, aqui é como você avalia os riscos, como você mapeia os riscos, como você investiga os incidentes de trabalho, tá? E como você garante também que os trabalhadores possam se retirar daqueles processos uma vez que eles avaliem que é um risco à sua segurança, tá? Pode ser uma previsão, por exemplo, você pode definir que você ter como um dos seus princípios que o trabalhador ele tem o direito de recusa, ou seja, você garante que ele pode se recusar a fazer aquele trabalho se ele representar um risco e que ele não vai ser retalhado por causa disso, tá? Digamos, tá? É um exemplo de uma boa prática. Isso pode estar no código de ética, pode estar nas normas da companhia e amplamente divulgado nos treinamentos, tá? Que é para o empregado estar seguro de que ele pode fazer isso, tá?
Aqui no 433 são os serviços, né, que contribuem para você reduzir os riscos, né, de você ter um problema de saúde ou segurança, né? Então, aqui, por exemplo, esse caso acho que é a Gerdau. Então, ela cita quais são os programas, quais são os serviços de saúde que ela disponibiliza, tá? Higiene, ergonomia, uso de álcool e drogas, tá? Tudo voltado para a saúde do trabalho, do seu trabalhador. Tá? Isso é um pouco, assim, acho que é um pouco padrão para as grandes empresas. Tá? Todas têm os seus programas para a segurança, para a saúde do trabalhador. O 403.4, ele fala sobre a participação dos trabalhadores justamente sobre os procedimentos, né, relacionados à saúde e segurança. Então, geralmente, você tem comitês, né, pode ter a CIPA, né? Então, aqui a gente geralmente descreve quais são os grupos, comitês que têm a representação dos empregados, para que eles também contribuam para a definição dos processos, procedimentos políticos, tá? Até porque eles vão trazer o conhecimento do que eles passam no dia a dia, né? Então, certamente é um stakeholder que ele tem que ser considerado quando você vai definir, né, os seus procedimentos, por exemplo. Tá? Você vai discutir, né, o que está acontecendo. Tá? Então, é a participação dos colaboradores. Aqui no 403.5 é onde você vai descrever quais são os treinamentos, qual a capacitação oferecida, né, sobre riscos ocupacionais, saúde e segurança, né? Então, tudo que você treina referente ao tema, você descreve nesse tópico. Quais são as capacitações oferecidas. Aqui também, certamente, você tem as capacitações obrigatórias por lei, né? Para quem trabalha no campo, por exemplo. Tá? E fora isso, se você tem um programa estruturado, né, de conscientização sobre a vida, sobre a segurança, você também incorpora aqui. Né? 403.6, né? Aqui é como você facilita o acesso dos teus trabalhadores aos serviços médicos e de saúde que não são relacionados ao trabalho, tá? Aqui é um tópico específico, não são relacionados ao trabalho. Aqui eu trago um exemplo também onde você descreve, né? Então, também um indicador qualitativo. Até agora é tudo qualitativo, né? Você vai descrevendo como você faz, como você mapeia o risco, como você engaja, né? Tudo que é para a saúde e segurança, mas também é para a qualidade de vida, tá? Tudo entra nesse bloco. Né? Aqui também, 403.7. Como você faz a prevenção e a mitigação de impactos? Aqui, diretamente vinculados ao negócio. Né? Então, como é a prevenção? Prevenção aos acidentes de trânsito. Prevenção ao acidente na rede elétrica. Então, é tudo sobre prevenção e mitigação de impactos. Aí tem um tópico específico. Ou seja, ele é bem segmentado, né? Então, se você quer saber sobre cada ponto específico, você procura cada indicador em separado. Mas pode ser também que a empresa faz um bloco falando sobre saúde e segurança, falando tudo sobre qualidade de vida, treinamento, capacitação e ela pode ter um blocão e todos esses indicadores serem marcados juntos, tá? Porque é tudo texto, tá? Aqui, 403.8, tá? Aqui é onde você fala quais são os trabalhadores que são cobertos mas só que por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Geralmente são todos, né?
de novo, né? Acho que não faz sentido você falar, não, só uma parte é coberta, outro não, porque você vai ter vários fatores. Você tem saúde e segurança para quem está no campo, você tem saúde e segurança para quem está no prédio, né? Então acaba que toda a companhia, próprios e também terceirizados, acabam sendo cobertos, mas só que por um sistema de gestão de saúde e segurança, tá? Aí aqui no 403.9, que aí é o que tem estrelinha, que é justamente quando você vai apresentar quais são as suas taxas, quais foram os seus acidentes, número de óbitos, quais os acidentes graves, quais são os acidentes de comunicação obrigatória, número de horas trabalhadas, quais são os principais tipos de acidente, né? Então, aqui é um indicador bem completo e que é onde você mais vai conseguir comparar as empresas, porque a norma que detalha esse indicador traz as fórmulas, traz tudo para você ter um padrão de como você vai apurar, certo? Então, se você quer saber o número de óbitos, né, acidentes, taxas, etc. e tal, você vem aqui no 409, sobre acidentes de trabalho, tá? E o 410, mas aqui é um exemplo, né? Quais são os acidentes, óbitos, taxa de óbito, número de lesões, taxa de lesão, taxa de gravidade, tá? E aqui no 403.10 é o indicador que fala sobre doenças profissionais, são as doenças relacionadas ao trabalho, não são acidentes, né? Então, ou seja, fora os acidentes, quantas doenças, né? Qual o número de óbitos, doenças profissionais, quais são os tipos, né? Exemplo, burnout, né? Que é o que está mais na moda agora. Você tem burnout na tua empresa? Né? Então, você vai declarar aqui, né? Então, mas todos são... Aqui acaba o grupinho sobre saúde e segurança. Tem alguma dúvida, pessoal? Mas ele é o maior bloco, assim, sobre da parte social, tá? Aqui a gente entra no grupo que é sobre capacitação e educação, tá? 404.1, ele fala sobre média de horas de capacitação e ele pede para você separar por gênero e por categoria funcional, né? Então, você vai ter vários indicadores no teu relatório anual que são exigidos pela GRI para você discriminar por gênero, tá? Isso não tinha antigamente, foi assim, eu não lembro mais se foi na versão G4, porque teve, acho que foi na G4, que aí se passou a separar vários indicadores por gênero, tá? Então, aqui é média de horas por empregado. Aqui ele está com uma estrelinha, porque geralmente é um indicador que ele é padrão também, que ele é demandado por diversos investidores, né? Acho que as planilhas padrão que nós recebemos falam também sobre capacitação. Tá? 404.2, ele é um que te pergunta se você faz programas, né? Se você tem processos para você para você mapear competências e para você aperfeiçoar as competências. Tá? Então, aqui, geralmente, se você tem um programa de mapeamento de competências, o que você faz, como que ele é executado, você vai descrever ele aqui. Tá? E aqui também pergunta se você tem ações para a transição de carreira, tá? Para você, se você oferece, né?
mas esse serviço, digamos, tá? Assim como também a gente tem, não aqui, acho que é no Ethos, ou aqui no meu caso eu tenho os indicadores ANEEL, né? Que eles perguntam se você prepara as pessoas para a aposentadoria, tá? Que é o que está falando aqui. Acho que é um ponto bem relevante, né? Quando a pessoa tá para se aposentar, aí, né, as empresas fazem às vezes PDV, né, que quando se inscreve naqueles programas de demissão voluntária, tem todo um procedimento. Então, tudo entra aqui. 404.3, né? Aqui é sobre avaliação de desempenho, né? Lá no outro você fala sobre avaliação de competência. Aqui é o programa de avaliação de desempenho, tá? Quantas pessoas foram avaliadas no ano, né? Aqui é tudo quando você o pessoal que faz avaliação de desempenho, aí você tem por cargo, por gênero, né? É quando você dá feedback, né? Então, tudo você também descreve aqui. E são pontos, por exemplo, que eles são avaliados, né? Essa parte de competência, né? Avaliação de desempenho, são pontos também avaliados por aqueles ratings, por exemplo, aquele, né? mais aquele MSI avalia. Um dos critérios que eles olham. Mas eles olham isso, olham pesquisa de clima, tá? Na parte social, treinamento. Então, isso está bem alinhado. E, assim, acho que só né, mas só que abrindo um parênteses, né? Que, por exemplo, a relevância de você descrever isso no teu relatório anual, porque, por exemplo, essas empresas de ratings, elas só olham os teus documentos públicos, né? Então, mas eles vão direto lá olhar se vocês estão fazendo ou não, tá? Aqui, então, a gente vai entrar sobre diversidade, tá? Que aí é o ponto que a gente estava falando também na semana passada, né? Que a gente trouxe a questão da mulher, né? Aqui são os indicadores onde as empresas abrem, né? Elas abrem gênero, faixa etária, mas só que geralmente abrem raça também, né? E por categoria funcional, né? Gerência, cargo técnico, mas só cargo profissional. É a partir desses números que você tem qual que é o perfil da companhia, tá? Tá com a estrelinha também, porque dele você tira todas as informações sobre diversidade, né? Aqui eu trouxe o da Gerdau, né? Como exemplo, você tem faixa etária, você tem gênero aqui, tá vendo? Aqui ele traz por aprendiz, estagiário, conselho de administração, né? E a faixa, ó, aqui, ó, tá por corzinha, né? Mulheres, homens, menos de 30, 30 a 50, mais de 50, tá? Mas aqui também poderia ter raça, por exemplo, tá? Porque nesse caso não tem, mas geralmente traz também. Aqui, ó. Aí aqui tem um outro, ó. Aqui tem, ó. Tá vendo? Aqui ele traz negro, né? Que foi o que ele destacou, né? Aí tem, porque aqui ele fala aqui, tá vendo? Ó, gênero, faixa etária e os outros indicadores de diversidade. Aí eles optaram por portador de deficiência negro, tá? Aí ele traz também por cargo, certo? Aqui podia ter negro, né? Amarelo, índio, né? Seja o que for. Tá? Aqui, menina, que eu vou dizer que é um bem interessante, né? Que é a proporção entre o salário base e a remuneração.
recebido pelas mulheres e pelos homens. É impressionante, né? Aí vem como que o salário das mulheres aqui, ó, olha só isso, né? Geralmente, ele é menor do que os homens, algumas vezes, né? Mas ele pode ser superior, tá? Aqui é a Natura, né? Então, ela traz Argentina, Chile, né? Aí você tem que procurar onde o salário da mulher vai ser superior ao do homem. Né? Aqui no México, né? Aqui, ó, cargo gerencial, né? Só que é administrativo, tá vendo? Então, assim, mas se você olhar, né, até acho que por todas as estatísticas e as reportagens que nós vemos, é fato de que as mulheres ganham menos do que os homens em cargos similares, tá? Então, mas esse indicador é onde isso fica evidente, tá? É o indicador também que geralmente as empresas divulgam, tá? Aqui a gente vai entrar aqui tem uma série agora de grupos que eles têm um indicador por grupo, né? Aqui é o sobre discriminação, casos de discriminação e quais foram as medidas tomadas. Geralmente aqui são indicadores mapeados. Se você, né, tem no teu relatório um tópico que fale sobre conduta ética, sobre o papel do comitê de ética, se você apura, né, as denúncias, mas só que geralmente essas denúncias elas são apuradas via comitê de ética, via canal de denúncia, né? Então geralmente está nesse bloco assim dos relatórios. Né? E é onde você vai falar se houve algum caso de discriminação e qual a medida tomada. Aqui, geralmente, é quando a empresa descreve também todas as suas práticas para que não ocorra. Né? Então, eu tenho código de ética, eu faço treinamento, eu faço assim, assim, assado. Tá? E geralmente também você fala, ou que teve, olha, eu recebi X denúncias, ou não, olha, eu não tive nada porque eu tenho tais procedimentos que me garantem que isso não ocorra. Tá? Aqui, 407 é o bloco, né, que fala sobre liberdade sindical. Tá? Então, aqui, ó, aqui até fala, né, que esse é um conteúdo, né, que fala sobre a diligência da empresa, né, porque ela deve garantir, né, que é a liberdade sindical, né, dos seus empregados, né, se você apoia, se você permite, se isso está registrado, né, em algum lugar. Então, por exemplo, você pode dizer, olha, eu tenho procedimentos, eu tenho acordos que garantem a liberdade sindical dos meus funcionários, né? Agora, sobre terceiros, né, sobre fornecedores, se você verifica, né, se tem esse risco, você faz esse acompanhamento, aí será que a empresa pode, digamos, se meter, mas só que nas questões sindicais, né, dos fornecedores, eu acho assim que a empresa pode, no mínimo, fomentar, né, porque ela pode ter checklists socioambientais onde ela incentiva, onde ela pergunta, ela no seu código de ética, que geralmente mas um fornecedor, ele quando é contratado, ele dá aceite, mas ele tem ciência, né, do código de ética e das políticas corporativas, né, de quem está contratando. Então, se você faz divulgação, faz conscientização sobre boas práticas socioambientais, né, mas esse é um ponto que ele
tem que estar incorporado, né? Você buscar sempre, não só na tua empresa, mas também fomentar, né? Que as empresas que trabalham para você promovam, né, mais essa liberdade sindical, tá? Que é um tema relacionado aos direitos humanos, tá? 408.1, né, aqui é sobre trabalho infantil, né? Se as tuas operações, né, ou dos teus fornecedores, se elas apresentam risco ao trabalho infantil, né? Geralmente também, aqui vocês veem que aqui é um caso da Natura, né? Geralmente aqui, já dando spoiler, que o 409, ele é um indicador, né? Que ele fala sobre trabalho análogo ao escravo, né? Então, tanto o 408.1 quanto o 409.1, geralmente ele é o lugar onde você escreve, né, todas as suas práticas, tudo que, né, os seus procedimentos para a seleção dos seus fornecedores, políticas pré-requisitos, se você faz visita em loco, né? Se você penaliza, caso você apure, caso você descubra, né, que tem trabalho infantil, se tem trabalho escravo, né? Então, tudo que você faz, todas as suas práticas, como você garante, né, se você faz fiscalização, se você faz auditoria, você vai descrever nesses tópicos. Tradicionalmente, eles vêm tratados em conjunto, tá? Então, aqui é um exemplo, tá? Da Natura, tá? Mas, assim, tudo depende, né, acho que do negócio, né? Por exemplo, de pitaco, assim, eu acho, por exemplo, as indústrias que são de roupa, da moda, né? Esse deve ser um ponto bem relevante, tá? Deve ser um ponto que eles tratam com bastante carinho, dado todos os escândalos, né, que nós já vimos sobre esse tópico, trabalho infantil análogo ao escravo, né, para a produção de roupa, calçado. Então, certamente, nesses relatórios, deve ser um tema bem explorado e que pode até ser que tenha tabelas, quadros, tá? Acho que fica aí até curiosidade depois para a gente olhar, tá? Então, aqui, como eu falei, ó, o 409 é sobre trabalho forçado, tá? Então, mas só que o exemplo já está lá naquele outro tópico, né? Porque qual que é o trabalho forçado ou análogo ao escravo? Isso aqui envolve, né, acho que ressaltando, não só, né, você ter pessoas, digamos, né, pessoas que trabalham no campo, aqui, digamos, quem trabalha com gêneros alimentícios, tal, né, lá, porque isso tudo você tem que ver a tua cadeia, né? Você, empresa, você não olha só para o teu escritório, você tem que olhar lá os teus fornecedores, toda a cadeia. Então, você mapeia, por exemplo, não só trabalho análogo ao escravo ali, né, da pessoa estar submetida a condições que desrespeitam aos direitos humanos, não tem um contrato, às vezes, firmado, não tem as suas obrigações trabalhistas respeitadas, mas pode ter a ver também, por exemplo, empresas que têm alojamento, né, que os empregados dormem no trabalho, alguma coisa, né, trabalho em turno. Se os dormitórios estão em condições salubres, né, se são limpos, se está tudo direitinho, entendeu? Se eles se são alimentados adequadamente, horas de sono. Então, aqui é um escopo bem amplo, né? Então, a empresa tem que estar atenta a todos esses fatores, tá? Você trabalhar uma carga horária superior à devida, né? Então, tudo está aqui nesse ponto,
tá? Do trabalho análogo ao escravo. É porque a gente pensa muito em quem está trabalhando forçado, às vezes, né? Quem você vê esses casos lá né? De novo, fazendas, né? Coisas desse tipo, mas você no dia a dia aqui, você pode ter também, né? Como você tem visto também recentemente na TV, domésticas, né? Que ficam em casa, às vezes trancadas, estão sem receber salário, coisas absurdas, né? Que você vê. 410, aqui é um ponto também, acho bem importante, que ele traz o seguinte: pessoal de segurança capacitado em direitos humanos, né? Eu acho aqui que o grande case dessa história é o fato que aconteceu agora recentemente lá no Carrefour, né? Que é o pessoal da segurança totalmente despreparado, né? E você vê em vários casos, né? Então, ou seja, né? Eu diria que isso é um risco, né, para a companhia. Eu diria o seguinte, que não adianta, né, você tá lá no teu código de ética, tá lá nas tuas políticas, né, que você prepara, você respeita, você faz, né? Às vezes até as empresas de segurança, né, tem lá na agenda deles fazer treinamentos, né, capacitação sobre direitos humanos, né, tal qual ética, né? Agora, o quanto que esses treinamentos eles são de fato efetivos, né? Então, passa por você não só capacitar, mas você garantir, né, de que as pessoas assimilaram, né? Senão você vai ter esses casos absurdos, né? E, de novo, é para o pessoal de segurança, né? Que trabalha próprio e aquele, mas eles destacam, né? Que é se for o pessoal próprio, né? Se for uma equipe de segurança própria ou também se for de empresa contratada, né? Você tem que estar super atento a isso. Tá? Então, aqui é o tópico, né? De novo, que você prepara os teus seguranças para lidar com o público, lidar com o cliente, né? Respeitar a diversidade, né? Você não ser preconceituoso também. Então, você tem tudo isso aqui nesse tópico. 410. 411, né? É sobre violação de direitos dos povos indígenas, tá? Então, digamos, aqui no caso da Natura, né? Acho que né? Ela tem certamente, né? Ela vai ter áreas onde vão ter povos indígenas, né? Trazendo para a cidade, né? O que seria povo indígena, né? Que se aplica, né? Seriam quilombolas, né? Você tem cidades onde tem quilombolas. Aqui no Rio a gente tem, né? Aqui na área de Conceição da Light a gente tem quilombola, né? Então mas é o que a gente considera como povo indígena, né? Então é o que você vai ter aqui, digamos, de você quando você apura, né? Reclamações, queixas, denúncias, tá? Relacionadas a povos que têm uma cultura diferente, são grupos, tá? Então, mas eles vão entrar aqui no 411. 412 fala sobre direitos humanos, tá? Então, o 412.1, né? Quais operações da companhia foram submetidas a avaliações de direitos humanos ou sobre avaliação de impacto em direitos humanos, tá? Aqui você pode, porque existem padrões, né, para você fazer essas avaliações, né? Por exemplo, você tem um book que eu posso até procurar, eu posso compartilhar lá no nosso núcleo, é como você fazer um diagnóstico completo da tua companhia sobre aspectos relacionados a direitos humanos, que aí é sobre tudo isso que a gente veio falando, né?
trabalho forçado, trabalho infantil, liberdade sindical, diversidade, discriminação, né? Então, como você faz esse diagnóstico, né? Então, você aqui, né, por exemplo, se você tiver várias unidades, né, porque aqui ele pergunta, discriminada por país, você é uma multinacional, pode ser que você faça em um país, não faça no outro. Né? Se você é uma empresa, você está num prédio, mas eu avaliei toda a minha companhia, fiz um roadmap, fiz um diagnóstico sobre diversidade, sobre direitos humanos, tá? Então, mas isso vai entrar aqui, né? Como você, se você se preocupa com o tema e se você avalia a tua companhia sobre esse tema, direitos humanos, tá? No questionário do Easy, o antigo, né? Tô igual o Silvio Santos, não vi ainda o novo, mas vou ver, né? Mas só que o antigo tinha uma pergunta se eu faço due diligence em direitos humanos nos meus fornecedores, né? Então, mas ou seja, é uma boa prática, tá? Você fazendo na tua empresa e também nos seus fornecedores, tá? Aqui é se você capacita, né, os seus empregados sobre direitos humanos, tá? Então, aqui, por exemplo, pode ser um treinamento específico, pode ser um treinamento sobre ética, né? Mas onde você, dentre os temas mais abordados na conduta ética, você traga o tema sobre direitos humanos, né? E aí você vai falar sobre número de horas de capacitação e qual que é o percentual, mas só que dos empregados treinados, tá? No meu caso, por exemplo, agora, né, que mas só que eu fui auditada, né? Então eu apresentei justamente quais são os cursos que eu tenho mas que abordam esse tema, que são cursos, por exemplo, ou ligados à ética, à sustentabilidade, quais as horas de treinamento e número de pessoas treinadas. Percentual, né? Na verdade, eu tenho um número, calculei lá em cima do número de empregados, tá? 412,3, né? Ou seja, aqui ele pergunta, né, qual o número total e o percentual só que de acordos, contratos, ou seja, dos teus contratos de investimento, ou seja, projetos, né? Você tem contratos para projetos, né? Digamos, né? Os teus contratos, eles têm cláusulas relacionadas a direitos humanos, né? Ou foram submetidos à avaliação de direitos humanos, né? Ou seja, se os contratos da companhia têm um padrão, né, de ter cláusulas relacionadas ao tema, você vai aqui dizer o seguinte, 100%, né? Todos os contratos da companhia, né, eles têm cláusulas, mas só que referentes a direitos humanos, né? Ou se eu, por exemplo, eu contratei né, contratei um investimento, fiz um investimento, aí eu avaliei aspectos sobre direitos humanos? Sim, então também coloco aqui, tá? Aí aqui o tópico, né, a gente saiu desse que é sobre direitos humanos, vamos passar agora sobre comunidade, tá? Esse 413, né, ele é um indicador bem amplo, né, também, por exemplo, aqui você vai falar, né, primeiro, né, se você tem ação nas comunidades, se você avalia os teus impactos nas comunidades, se você tem ações voltadas para o desenvolvimento da comunidade, né? Se você engaja essa comunidade, né? Mais exemplo, você vai na comunidade, você mapeia a expectativa das comunidades, você vê as necessidades, você faz aqui ó, uma consulta à comunidade, aí você define as ações
que você vai implantar na comunidade, né? Com quem você vai numa comunidade, você engaja com o líder daquela comunidade, né? Fora isso, como você mapeia as queixas dessa comunidade, ou seja, aqui é tudo que você faz junto às suas comunidades locais, né? Então, aqui é o indicador, você fez uma ação social, você fez um projeto social, né? Você engajou, você doou alguma coisa, tá? Quanto você investiu, né? Como você sabe os seus impactos nessa comunidade? Vai estar tudo nesse bloco, tá? No meu caso lá, né, da Light, a gente tem várias ações aqui, né? A gente tem uma relação próxima, mas só que faz eficiência energética, dou equipamento, aí tem Instituto Light, então, ou seja, a gente tem várias ações aqui, tá? Mas entra tudo nesse grupo, tá? Então, vai desde informações qualitativas, mas você pode também apresentar, né, mas só que informações quantitativas, tá? Aqui, ó, exemplo da Natura, né? Ela traz, ó, mas ela mapeia externalidade, ela vê a cadeia produtiva dela, né? De novo, acho que a Natura também é um bom exemplo, né? Porque ela depende muito, né? Acho que das comunidades locais, para o que ela extrai, para a matéria-prima que ela usa, tá? Então, ela tem um trabalho também muito bacana aqui, tá? Mas só que das comunidades lá da, da Amazônia, tá? Esse é o 403.1. 403.2, né? Aqui, ó, ela também é você mapear quais são as suas operações que têm impacto negativo, significativo nas comunidades. Mas onde estão essas operações e quais foram os impactos mapeados, né? Então, aqui você vai descrever os seus impactos negativos, tá? Então, aí depois, lembra que lá atrás a gente falou que a GRI tem como um dos seus fundamentos, princípios, que você fale não só sobre o que é positivo, né? Mas também sobre o que é negativo, tá? O 414, né? É sobre avaliação de fornecedores, né? Aqui, se você teve novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais, né? Aqui, ó, percentual. Então, a Natura traz também, né? Ela fez, ó, percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais. E aqui ela explica, ó, para fornecer para a Natura tem adesão ao código de ética, como que ela avalia, como que ela faz. Tá? Então, ela descreve a prática e também diz qual o percentual que foi selecionado com base em um critério específico, tá? Que ela dá destaque. Aqui, de novo, ó, impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e quais foram, né, as medidas tomadas. Então, ou seja, aqui é o número de fornecedores avaliados quanto aos impactos, né? O número de fornecedores que foram avaliados como causando impactos sociais negativos, quais foram esses impactos e qual o percentual desses fornecedores com quais foram acordadas melhorias, qual o percentual com os quais a organização encerrou relação, né? Aqui, ó, cadê? Tem um exemplo, acho que também bem bacana lá da Natura, porque ela detalha, ó, ela faz a avaliação, mas quantos foram avaliados, quantos que ela mapeou que tem impacto, né?
quais os impactos, aquela quantificou, né? Quantos impactos, e aqui ela vem, ó, qual que é o percentual que ela acordou melhoria, e se ela teve algum com o qual ela encerrou relação. Aqui, no caso, não teve nenhum, tá? Então aqui fala sobre impactos negativos, né? Aqui é sobre contribuições políticas, né? Então, se houve alguma contribuição para partido político, né? Alguma coisa né, aqui nesse sentido, tá? Aqui, no caso, a Natura coloca que ela não faz contribuição política, né? Aqui seria o caso daquela certidão negativa para a auditoria, né? Você, numa auditoria, o responsável pela área, né, mas só que representante legal da companhia vai ter que declarar que não foi feita nenhuma contribuição, tá? Aqui, mas só que o item 416, ele fala sobre saúde e segurança do consumidor, tá? Então, aqui, se você avalia, né, ó, qual a categoria, né, do teu produto, serviço que são avaliados quanto ao impactos na saúde e segurança do teu consumidor, tá? Do teu consumidor, comunidade, cliente, tá? Então, aqui a Natura traz as práticas, tá? E traz aqui também quais são os produtos e serviços para os quais são avaliados impactos na saúde e segurança, tá? Mas eles que trabalham com produtos, né, com química, aqui, ó, certamente eles apresentam, né, o que eles fazem quanto a isso, tá? Aqui, nesse caso, por exemplo, no caso da Light, eu trago, né, os indicadores que falam sobre segurança, né, se eu tive acidente com a população na rede, né, na rede elétrica. Então, dependendo do teu negócio, você vai apresentar aqui os teus acidentes, aqui, ó, casos de não conformidade, né, com leis e códigos voluntários e que causaram impactos na saúde ou segurança, tá? Então, aqui é se você recebeu alguma multa, alguma advertência, tá? Se você teve alguma não conformidade, tá? Então, aqui você vai apresentar, tá? No caso da Light, né, de novo, por exemplo, eu tenho, né, porque eu tenho acidente com a população, então eu tenho processos, tá? Então eu tenho uma grana aqui envolvida, tá? Eu tenho um quantitativo, tá? Aqui é sobre marketing e rotulagem do produto, tá? Aqui é para quem se aplica, né? Então, aqui no caso, né, você vai descrever, né, quais são as informações e rotulagem do teu produto e serviço, né? E aqui, ó, também o percentual dos teus produtos e serviços que são abrangidos, né, ou que são avaliados com relação à rotulagem, tá? No caso da Light, por exemplo, não tenho, né, porque não se aplica, tá? No caso da Natura, né, que trabalha, né, diretamente com isso, embalagem, produtos, eles têm, ó. Então eles vão apresentando aqui, ó, mas só que origem, certificação, tá? Eles têm todo um detalhamento dos seus produtos, né, e dos seus serviços, tá? Sobre rotulagem, tá? Aqui, de novo, são as não conformidades, ou seja, é a parte negativa. Se eu tive alguma não conformidade, multa, advertência relacionadas a informações e rotulagem dos meus produtos e serviços.
E aqui também casos de não conformidade sobre comunicação de marketing, publicidade, promoção, patrocínio, se for o caso, né? Se eu fiz alguma propaganda, né, que não deveria, né, porque isso é tudo regulado, né? Então, aqui são os casos, então, ou seja, todo esse tópico 17, né, é sobre marketing e rotulagem, tá? Produtos e serviços. Aqui é sobre privacidade do cliente, né? Então, aqui acho que assim é um dado, né, que vem ganhando mais relevância nos últimos anos, tá? Se a gente teve queixa sobre violação da privacidade dos dados, tá? E aqui se eu tive também vazamento, furto ou perda de dados, só que do cliente. De novo, se eu não tive nada, né, a gente assina uma declaração, negativa, tá? Aqui também sobre não conformidade socioeconômica, né? Aqui, ó, se eu tive alguma multa e sanção na área socioeconômica, tá? E aqui essas multas, ó, mas ele diz o seguinte, né, que as informações aqui que elas podem também incluir, né, os itens relacionados à saúde e segurança, marketing e rotulagem, tá? Aí aqui eu trouxe um exemplo, né, de como você pode declarar, né? Você pode simplesmente, aqui é um exemplo de um sumário da GRI, ou seja, todo relatório, mas só que GRI, mas ele tem no final, ele tem um sumário, né, que é onde você coloca todos os teus indicadores e qual a página onde eles estão. Aqui, no caso, eu trouxe um exemplo, ó, que é o da Gerdau, né, que ela chega aqui e coloca, ó, no ano de 19 eu não recebi multas, mas só que significativas, mas só que referentes ao tema. Né? Ou seja, eu posso reportar, não está no meu texto, mas está lá no meu sumário dizendo que eu não tive. Tá? E aqui, ó, em cima da hora, na hora a gente conseguiu fechar os sociais, que são os indicadores grandes, né? Você vê que eles são vários tópicos que tratam sobre direitos humanos, segurança, eles pegam todos os aspectos sociais, tá? Previstos, né? E, de novo, aqui, acho que aí resumindo, porque no meio de todos esses a gente tem aqueles que são os mais relevantes, né? Para isso, né? Mas não, né? Não sou eu que estou dizendo, são os, né? Que é o que nos demandam mais, né? Então, trazendo os outros que nós já vimos e os novos. Então, a gente, no bloco ambiental e no bloco social, a gente pega todas as informações mais técnicas, mais detalhadas sobre resíduos, emissões, água, diversidade, rotatividade, saúde e segurança, treinamento. Tá? Então, de novo, né, ou seja, a gente olhando os indicadores da GRI, né, a gente consegue capturar diversas informações. Agora, de novo, são relatórios grandes, né, que eu acho que é o que gera, né, até pelo, né, vocês viram agora o tópico social, quantos indicadores não são demandados. Então, que é o que faz os relatórios serem grandes. Né? Mas, de novo, é uma fonte rica para consulta, tá? Então, aqui a gente fechou social, ambiental, e na semana que vem a gente entra nos de governança, né? Que eu espero que o Lobo participe. Eu vou falar com ele, que eu acho que é um tópico que ele gosta bastante, né? Que aí a gente vai entrar muito no dia a dia das empresas, mas aí a gente vai ver, né, do ponto de vista da governança, quais são as boas práticas demandadas pela sustentabilidade, né, digamos, né, porque acho que o social e o ambiental já está bem batido. Tá, pessoal? Não sei se está sendo útil assim para vocês, né, mas assim, de novo, para quem que assim, eu já vi algumas pessoas na vida, né? Porque você trabalhar com
relatório de sustentabilidade, né? Ou você fazendo, ou você avaliando, ou lendo, felizmente ou infelizmente, demanda você ler as diretrizes da GRI, né? Mas só que pelo menos uma vez na vida, depois você só consulta, tá? Porque você sabe que, né, mas que as informações estão lá, né? Mas pode parecer chato, né, para quem... Porque, por exemplo, mais antigamente, quando eram impressas, era um negócio desse tamanho, assim. Então, eu botava em cima da mesa aqui, meu Deus do céu, depende de ler isso. Tem que ler, tá? Senão você não vai saber o que está por trás de fato, né? Mas o que quer dizer, mas quais são os temas de fato relevantes para uma gestão ESG, tá? Mas o que está por trás de tudo. Tá, pessoal? Agradeço a vocês, né, nessa sexta-feira de manhã cedo, tá? E semana que vem a gente Obrigada, Rê. volta com os temas de governança, tá? Também não sei se a gente fecha tudo em uma aula só, porque são muitos também, tá? Mas se a gente não fechar semana que vem, a gente fecha tudo na outra. Tá bom, pessoal? Super obrigada, tá? A vocês eu vou aqui Obrigada, Rê. Obrigada, parar a Rejane. gravação, espero, gente, que dê tudo certo na gravação. Obrigado, Rê. Tá bom, gente? Bom dia, pessoal. Até amanhã, né? A gente amanhã de Bom manhã tem dia. aula, né, Bom Rubem? dia. Tchau, Bom dia. Não, sim, de contabilidade, sim. De contabilidade. Eu acho que a do Marcelo vai ter também cedo, O Marcelo né? falou que... o Marcelo Ele falou disse que faria vai aula ter dele. também. Aham. Tá bom? Então, Bom. então a gente se vê amanhã, gente. Beijo, gente. Tchau, Obrigada, tá? Obrigada, bom dia, um beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, bom dia. Bom dia.